Teve uma época da minha vida em que eu respondia tá tudo bem pra todo mundo, mas na verdade não tava. Por fora, eu tava bem. Parecia que tava tudo em ordem, que tava tudo acontecendo. Mas por dentro existiam muitas coisas que não estavam resolvidas. E é como se isso dentro de mim fosse criando rachaduras e eu sempre estava tentando esconder. E eu estava cansada daquela vida. Eu estava cansada de viver aquela situação. Eu chorei muitas noites sem ninguém saber. E eu achava que se eu mostrasse isso para alguém, eu ia ser rejeitada. Se eu falasse do que eu estava sentindo, as pessoas iam me julgar. Então eu ia reforçando essa fachada. E eu vivia exausta de tentar sustentar uma perfeição que na verdade não existia. Talvez você também viva segurando uma fachada, tá tudo bem, mas isso custa muito caro. Se é assim, hoje eu quero te trazer uma verdade libertadora dessa jornada inteira. A mesma que me tirou daquele lugar. Deus não te ama pela sua fachada. Ele nunca te pediu para ser perfeita. Ele te chama para ser verdadeira. Eu sou Rosiane Sena e esse é o dia 10 da jornada 30 dias voltando para casa. Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional. Para a mulher que se cansou de fingir que está tudo bem e quer voltar para Deus, para si mesma e para o próprio lugar. Essa semana foi bem intensa. A gente desceu no porão, olhou para as questões da infância, para a menina que cresceu cedo demais. A gente olhou para a prisão, que é sempre estar querendo agradar os outros. A gente olhou para a raiva, que foi engolida a vida inteira. Foi fundo. E talvez você tenha se mexido por dentro. Se mexeu é um sinal de que está funcionando. E hoje a gente fecha esse bloco, não com mais peso, mas com a chave que abre a porta do porão para a luz, a verdade. Se essa semana te tocou, compartilhe essa jornada com uma mulher que também vive carregando isso, né? Dizendo que tá tudo bem, mas por dentro, na verdade, não tá. Ela merece ouvir que ela pode ser verdadeira, que ela pode ser vulnerável. E deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos quando eu postar aqui para vocês. E é assim que essa mensagem alcança mais mulheres que precisam ouvir isso. Então agora pega lá a sua Bíblia. Nós vamos começar hoje fazendo a leitura de João 8:32. Então vamos lá, o que Jesus diz aqui. Na verdade, é um pedacinho, na minha Bíblia, né? É um pedacinho de 31 e 32. Então Jesus diz: Se vocês permanecem na minha palavra, são de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Então repara, ele não diz que a perfeição vai libertar, nem a aparência de que está tudo bem vos libertará. É a verdade. Encarar o que é real, olhar para essa dor sem fingir que ela não existe. Isso é o que liberta. Porque enquanto você finge que tá tudo bem, você fica presa fingindo em algo que não é verdadeiro, que não é real. E essa cadeia da fachada, ela é cansativa e é realmente uma cadeia. Você fica ali fazendo de conta que tá tudo bem, mas não tá bem. E a chave dela é uma só, é parar de fingir. Assim como nós já falamos em episódios anteriores sobre a questão da máscara, quando a gente tenta sustentar por muito tempo um comportamento, uma situação, falando que tá tudo bem, vai chegar um momento que não dá mais, não se sustenta. Aquilo que não é verdadeiro não se sustenta. Então, quantas vezes você já fingiu estar bem? Você já passou uma ideia, né, de que você estava bem, que estava firme, mas por dentro você não estava. E em algum momento isso vai ruir. Então é realmente olhar para si e falar, né, como é que eu estou sendo aqui? Como é que eu estou sendo verdadeira comigo mesma, principalmente, né? É a verdade da sua realidade. Às vezes dói a gente olhar
para a realidade. Às vezes dói a gente olhar para aquilo que nós estamos sendo. Mas esse processo, essa jornada aqui é justamente para a gente olhar a verdade, para a gente olhar a realidade. Porque se a gente não olha para aquilo que está acontecendo, se a gente não olha para a realidade como ela é, a gente não tem como tomar uma atitude diferente para modificar isso. Então, o primeiro caminho é olhar, entender que tá, isso aqui está acontecendo, a situação é essa. E é olhar realmente com verdade, sem julgamento, sem colocar adjetivos sobre a situação, sobre você mesma, mas olhar, ok, a minha realidade é essa aqui. Tô olhando com verdade para isso. E muitas das vezes, né, a realidade que nós estamos vivendo na nossa vida, ela vem de escolhas ruins que nós fizemos, ou boas, enfim, se a realidade for boa. Então, todas as nossas escolhas, elas vão trazer uma consequência, como essa caneta, né? Eu pego uma ponta, automaticamente eu já escolhi a outra parte dela, porque ela vem junto. Então, uma escolha que você faz na sua vida, ela vai reverberar. E a realidade que a gente vive, né, a situação que você está vivendo hoje na sua vida, ela é um reflexo de escolhas que você fez. Então, é olhar para isso com verdade, porque é a partir dessa verdade que você consegue se libertar dessa cadeia do fingir que tá tudo bem, dessa cadeia da perfeição. O perfeccionismo é algo que trava demais a nossa vida. Quantas pessoas deixam de fazer as coisas porque não tá perfeito? Quantas pessoas deixam de ser melhores porque acham que não sabe o suficiente, porque não se acham boas o suficiente? E eu trago isso muito assim pro trabalho que eu faço aqui nas redes sociais. Quantas vezes eu me travei de fazer vídeos, me travei de levar, né, o meu conhecimento, o meu conteúdo, porque eu achei que não estava pronta, que eu não sabia o suficiente, e sempre achar que precisa de mais um curso, sempre achar que você precisa de mais algum estudo. E isso bloqueia o nosso crescimento. Vamos pensar ali um bebezinho que está aprendendo a caminhar. Ele não vai, quando cair, vai falar, eu não presto para fazer isso mesmo, vou desistir. Ele não fica buscando, eu preciso dar o passo perfeito. Meu passo tem que ser perfeito. Não, ele cai, ele levanta, ele tenta de novo. Ele cai, levanta e tenta de novo. Então, isso tem que ser o nosso normal. Tirar essa ideia da perfeição. Não precisa ser perfeito. A gente vai aperfeiçoando ao longo do caminho. Porque o perfeccionismo é uma prisão. Eu já fui uma pessoa que cheguei numa entrevista de trabalho e falei, eu sou perfeccionista, como se isso fosse algo bom. Tem uma, é uma linha muito tênue, né, entre ser algo bom e ser algo que não é bom. Porque o perfeccionismo em excesso, ele te trava, porque nunca vai estar bom. Você nunca vai conseguir seguir adiante e fazer aquilo que você quer fazer. E ao mesmo tempo, essa busca pelo aperfeiçoamento é o que é importante, porque o aperfeiçoamento pode nos levar à excelência. E aí é diferente do perfeccionismo. Então, se você tem essa questão, né, com perfeccionismo, começa a mudar, né, pelo aperfeiçoamento. Então, tá, não ficou bom hoje. Amanhã eu posso fazer melhor. E assim, e se acolher quando não sair como você gostaria que saísse. Porque eu passo por isso, né? Tenho o costume de me julgar, de me criticar quando as coisas não saem como eu achava que deveria ser. Mas é importante a gente olhar, ok, aconteceu assim, mas eu vou melhorar da próxima, né? Então, melhorar sempre essa ideia do aperfeiçoamento é melhor do que o perfeccionismo. Então, Deus não pede que nós sejamos perfeitos. Inclusive, tem uma passagem que agora eu não lembro como tá, mas me veio em mente agora, quando Jesus manda os discípulos dois a dois, né, para começarem a fazer o trabalho de evangelização, o trabalho de curas. Eles não se achavam prontos. Eles não tinham ainda feito aquilo. E Jesus só falou: "Vão que vocês vão ter o que vocês precisam. Vocês vão receber o Espírito para fazer o trabalho através de vocês." E eles foram, com medo, inseguros, ansiosos, sem saber como que ia ser.
Mas eles não esperaram estar perfeitos para agir. Eles foram lá e fizeram, né? Com aquilo que eles tinham, com aquilo que Jesus transmitiu a eles. Então, se eles tivessem esperado estarem perfeitos, talvez hoje nós não conhecêssemos tudo o que a gente conhece. Talvez hoje nós não conheceríamos Jesus, não teríamos a Bíblia e todos esses ensinamentos tão transformadores, né, que ele trouxe para nós. Quantas vezes, né, a gente se trava, se bloqueia por essa busca da perfeição. Então, né, Deus não quer perfeição, ele quer a nossa verdade. E eu vou ler mais um trechinho aqui de João também. É o João 4, naquela passagem de Jesus com a samaritana. Deixa eu só ver uma parte perfeita aqui para a gente falar. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana lhe disse: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, dizendo-lhe: Se você conhece o dom de Deus, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem lhe está dizendo, dê-me de beber, você é que lhe pediria, e ele daria água viva para você. A mulher lhe disse: Senhor, nem balde tens, e o poço é fundo. De onde vais trazer a água viva? Por acaso seria tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele mesmo bebeu junto com seus filhos e seus rebanhos? Jesus respondeu, dizendo-lhe: Qualquer um que beba desta água vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu vou dar nunca mais terá sede, e a água que eu lhe darei vai se tornar nele uma fonte de água que jorra para uma vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus lhe disse: Vá chamar seu marido e volte aqui. A mulher respondeu, dizendo-lhe: Eu não tenho marido. Jesus lhe disse: Você está certa quando diz: Não tenho marido, porque você teve 5 maridos, e aquele que você tem agora não é seu marido. Você falou da forma verdadeira. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês dizem que está em Jerusalém o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Acredite em mim, mulher. Vai chegar a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem lá em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é preciso que aqueles que o adorem em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Eu sei que vai chegar um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas. Jesus disse: Eu sou esse Messias. Eu que estou falando com você. E eu já comentei aqui algumas vezes, né, sobre a série The Chosen. Nessa passagem específica, eu acredito que é o último episódio da primeira temporada, quando Jesus se encontra com a samaritana no poço. É muito bonito porque todas as pessoas rejeitam ela. Todas as pessoas excluem essa mulher por conta dessa, né, dela já ter tido vários maridos e ter se envolvido ali, né, com esses homens, ter tido esses relacionamentos. Eles a tratam de uma forma que a excluem, que a rejeitam. E ela é a primeira pessoa a qual Jesus se pronuncia como Messias. Uma mulher imperfeita, uma mulher com defeitos, vista como pecadora. Então, vejam bem, ele não escolheu uma pessoa perfeita para se revelar. Ele escolheu uma mulher imperfeita. E se a gente for ver, né, dentro da Bíblia, existem ali muitas brigas entre samaritanos e judeus. E ele foi justamente com uma samaritana,
né, um povo que tinha ali um conflito com os judeus. Inclusive, em várias partes na série mostra muito isso. Então, ele não escolheu a mulher perfeita, ele não escolheu uma judia para falar. Ele falou com uma samaritana, uma mulher imperfeita. Então, com toda a ternura, né, ele olhou para a história dela, ele não humilhou, ele não condenou, ele não a expôs para envergonhar, mas ele só trouxe a verdade para ela. E ele mostra, né, a verdade dela com acolhimento. E aquela mulher sai tão livre que corre para a cidade inteira contar. A mesma cidade de quem ela se escondia. Então, todas as pessoas, né, que rejeitavam ela, ela foi, eu vou contar para todo mundo que tu és o Messias, que ele está aqui. E é muito bonito na série que essa mulher realmente ela vai espalhando para todo mundo. E a cidade inteira fica sabendo que Jesus está ali e todos vão ali também, né, se conectar com ele e ouvir os ensinamentos dele. E é assim que Deus lida com o seu porão. Ele já sabe de tudo. E mesmo sabendo, ele te olha com amor. E a verdade com ele nunca é para te condenar, mas é para te libertar. Então, o que que ainda está escondido no teu porão que você não consegue olhar, que você não consegue colocar luz sobre isso? Porque podem existir muitas situações que nós vivemos na vida e a gente só esconde, não quer saber, não quer olhar, não quero ver isso. Mas isso ainda está guardado e de alguma forma pode estar afetando a sua vida hoje. E quando a gente traz a luz, coloca a verdade e luz, fala, ok, foi assim que foi. Isso é o que eu consegui dar conta naquele momento, é o que eu tinha, é o que eu sabia fazer naquele momento. E eu me perdoo pelos erros que eu cometi, eu me perdoo pelo meu passado, eu me perdoo pela minha história. Mas olhar com verdade, entendendo que o próprio Deus não está te julgando. Muitas vezes quem julga somos nós mesmos. Quem coloca a culpa somos nós mesmos. Então é olhar com verdade para a tua história, reconhecer o que foi e soltar, né? Soltar essa prisão, essa coisa também da perfeição. E a gente muitas vezes, né, cresceu achando que tinha que dar conta, que tinha que ser a boa filha, né? Ah, tinha que ir bem na escola, tinha que cuidar da casa, tinha que ajudar a mãe, tinha que ajudar o pai. E aí você tem que ser a boa filha, a boa mãe, a boa esposa, tudo impecável. E aí qualquer rachadura que você tem vira vergonha. Você esconde o que tá difícil porque imagina que se descobrem é que eu não tô dando conta. E a gente vem assim de uma criação, de uma ideia, né, que a mulher tem que ser super produtiva e precisa dar conta de tudo, tem que ser excelente profissional, excelente dona de casa, excelente mãe, excelente esposa. Só que isso sobrecarrega demais a mulher. Por isso que eu trago tanto essa ideia do cansaço, porque é uma das maiores dores que as mulheres trazem hoje em dia. Estão cansadas. Porque essa cultura, né, desse excesso de coisas tirou a gente do nosso equilíbrio, tirou a gente do nosso lugar. E aí a gente se coloca, né, uma régua muito alta, um nível muito alto, tem que ter tudo perfeito, só que não tem como suportar isso por muito tempo. E aí essa perfeição é uma prisão, porque ninguém é perfeito, então você vive com medo constante de não dar conta, exausta, né, de tentar manter isso e não consegue. E aí muitas mulheres, né, entram em estado de burnout, entram em um estado extremo, né, de sobrecarga física, mental, emocional, e às vezes o corpo vai fazer essa mulher parar. Opa, não tô mais conseguindo. Vamos ter que parar com isso. Então, é entender que precisa haver um equilíbrio e não precisa haver perfeição. Esse é um ponto bem importante também. É como que se você tem uma casa, né, e a fachada da casa ali, a entrada da casa está sempre organizada, mas você não deixa ninguém ir além, porque o resto tá bagunçado demais para ser visto. Então você recebe todo mundo ali, né, sorrindo, fazendo café, e nunca ninguém te conhece de verdade, porque você não permite.
que isso vá além, né? Você se sente sozinha, mesmo cercada de gente, porque ninguém entrou de verdade na sua casa, porque talvez você tenha medo de ser vista como fraca, talvez você tenha medo de ser vista como, nossa, eu achei que ela dava conta de tudo. A verdade é que é a porta que você deixa alguém finalmente passar da sala, começando por Deus, depois por você mesmo, e com o tempo, por quem você sentir que seja seguro. Talvez um terapeuta, talvez uma amiga próxima, mas é importante deixar essa luz entrar dentro de você, remover todos esses excessos de coisas que você tá trazendo para sua vida. E você não imagina o peso que sai quando você para de fingir, quando você para de dizer tá tudo bem, admite, não, não tá. E tá tudo bem não estar bem. Não é fraqueza. É o começo da liberdade, porque só a verdade que a gente encara pode ser cuidada, o que a gente esconde continua doendo no escuro. Então, sempre que a gente tenta esconder algo, aquilo fica ali, remoendo muitas vezes. Então, é olhar para si com verdade, olhar para sua realidade com verdade, e falar: olha, não tô bem, eu preciso de ajuda. Reconhecer isso e se colocar nesse movimento. Eu preciso de alguém que me apoie, que me auxilie nessa caminhada, porque tá difícil assim como está hoje. E dentro da visão sistêmica, esse perfeccionismo, né, quase sempre vem de longe, de uma família onde o amor era condicionado a desempenho. Então, eu te amo quando você tira nota boa, quando você se comporta, quando você não dá trabalho. E aí nós crescemos tendo essa medida, né? Eu só sou amada quando eu sou perfeita, quando eu faço tudo certo. Aí essa menina aprende que ela precisa ser perfeita para ser amada, que se ela falhar, ela perde o amor, e isso vai para a vida inteira. E isso não é culpa sua, também não é culpa deles, foi o que foi transmitido, né? Os seus pais passaram para você aquilo que eles sabiam, aquilo que eles aprenderam. Mas a ideia aqui é que hoje você possa fazer diferente. Hoje você já tem essa ideia de sair da perfeição e olhar para o aperfeiçoamento. Eu tenho certeza que isso já vira uma chave aí dentro e vai fazer esse processo mais fácil, mais leve para você. E também reconhecer que Deus não cobra a perfeição. Ele te ama pelo que você é. Ele não te ama pelo que você faz. E no dia que você aceita ser amada sem ser perfeita, você para de correr atrás de uma aprovação impossível e começa a viver. Isso é sair da esteira do desempenho e escolher a liberdade. Entendendo também que a única aprovação que você precisa é de Deus. A gente já falou sobre aprovação aqui, mas a perfeição está muito ligada com a aprovação. Então, temos que lembrar sempre: a única aprovação que eu preciso é de Deus. Se a gente se prender na aprovação das outras pessoas, a gente vai viver em conflito interno. E nós, né, passamos aqui já 10 dias, hoje é o 10º dia juntas. A gente chegou, olhou para questões profundas. E se você chegou até aqui, provavelmente sentiu muita coisa se mexendo aí dentro. Talvez você esteja pensando: nossa, quanta coisa eu preciso olhar. Mas por onde eu começo? E como eu faço isso sem me perder? Então, deixa eu te contar como que eu trabalho. Tudo isso que a gente está vivendo aqui tem um nome e um caminho. Eu chamo de método lar, que é a travessia de volta para dentro da sua casa interior, feita em 3 movimentos. A liberação. A gente solta os pesos que não são seus, esses que a gente começou a encontrar no porão. O acolhimento é parar de se condenar e olhar com carinho para a mulher que você é. E a restauração, voltar a habitar a própria vida com Deus, com presença e com paz. E esse caminho tem um nome quando a gente faz junto: a travessia casa interior. É um processo que eu te conduzo cômodo por cômodo, para você não precisar olhar para tudo isso sozinha no escuro. Eu te acompanho durante todo o processo. Você vai ter o meu apoio, o meu suporte, vão ter ainda várias ferramentas, né, práticas
para te dar suporte durante o processo, para te auxiliar nessa tua caminhada. Então, esse é o convite que eu quero te fazer hoje, né? No seu tempo. E se essa jornada tá te tocando e você sente que quer ir mais fundo do que um vídeo pode levar, o primeiro passo é bem simples e é de graça. Você faz o quiz que eu deixei na descrição do vídeo, diagnóstico caso interior. Em poucos minutos você vai entender, né, como é que tá o teu estado interno, qual é o pilar da tua vida que precisa de mais atenção. Não é terapia, não é para resolver tudo num dia. É para você ganhar clareza sobre onde você tá. E se você quiser, eu te mostro como seria caminhar essa travessia comigo, sem compromisso. A porta tá aberta e você decide se e quando quer atravessar. Por hoje, o quiz está um belíssimo primeiro passo. Ele tá ali na descrição esperando por você. E no final do quiz você pode agendar a sessão Voltar para Casa, que aí nessa sessão a gente vai conseguir ter mais clareza de como que tá a tua vida e essa sessão também é gratuita. E agora vamos para nosso exercício de reflexão de hoje. Então pega lá teu caderno, tua caneta e responda essas perguntas. Pergunta número 1. Qual tá tudo bem você mais repete sem ser verdade? E para quem ou onde você mais mantém a fachada? Perceba se tem algum lugar, se tem alguma situação que você fala, mas tá tudo bem, mas você por dentro não tá bem. Pergunta 2. O que mudaria se você acreditasse de verdade que Deus te ama, mesmo sem você ser perfeita? Que Ele não te cobra, não exige perfeição sua? Pergunta 3. Depois desses 10 dias, qual foi a verdade que mais mexeu com você? A que você sente que precisa olhar com mais cuidado? Qual foi o ponto aí que você percebeu que mais mexeu contigo? E responde com honestidade. A verdade não veio para te condenar, mas ela veio para te libertar, como o próprio Jesus nos falou. Se precisar, volta um pouquinho o vídeo, pausa para você conseguir responder as perguntas com calma. E agora nós vamos para nossa oração final. Se você quiser, feche seus olhos, se conecta com você mesma, se conecta aí com Deus, ou com Jesus, com o ser com o qual você acredita. Senhor, hoje eu largo a fachada. Eu me canso de fingir que tá tudo bem quando não tá. Obrigada porque o Senhor já conhece cada rachadura da minha casa e mesmo assim me olha com amor. Me ajuda a parar de correr atrás de uma perfeição que não existe e a descansar no teu amor que não depende de eu merecer. Me dá coragem para ser verdadeira diante de ti, diante de mim e diante de quem for seguro. E se for da tua vontade, me mostra o próximo passo dessa travessia de volta para casa. Eu não quero mais caminhar sozinha. E eu permito que o Senhor me mostre o caminho. Amém. Amém, amém, minhas queridas. Estamos finalizando aqui nosso vídeo de hoje. Deus nunca te pediu para ter uma casa perfeita. Ele te pediu para abrir a porta e deixar ele entrar do jeito que a casa está. É a verdade, não a perfeição que liberta. Se essa jornada está te transformando, comenta aqui, eu escolho a verdade. E o convite continua de pé. Faz o quiz gratuito na descrição e descubra, né, qual é o pilar da tua vida que mais precisa de atenção, qual é o teu estado nesse momento. E se você quiser, né, caminhar, fazer esse processo mais fundo comigo, eu tô aqui para te acompanhar nessa travessia. Amanhã a gente começa um bloco novo, a gente sai do porão e sobe para o sótão, o lugar das heranças da família, dos padrões que se repetem de geração em geração.
E é onde a gente entende porque tanta coisa parece se repetir na sua vida. Eu te encontro no dia 11. A travessia continua.